E voltamos com mais embargos de declaração. Um recurso bastante utilizado, muito importante, principalmente para o alcance das decisões claras, precisas, não é? E que se eventualmente trouxerem inconformismo, eu vou buscar a infringência, a discussão do mérito através de outros recursos. Os embargos, como eu disse, só para o esclarecimento daquelas questões obscuras, contraditórias e omissas. E também para o fim de pré-questionamento, como a gente acabou de ver no vídeo anterior. Muito bem. A partir de agora, tem algumas coisas importantes para a gente discutir. A primeira delas diz respeito a eventual efeito sobre prazos que os embargos teriam. Então vamos lá. O legislador só atribui efeito suspensivo como regra à apelação, ou seja, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Isso está claro nos artigos que relacionam o embargo de declaração, os embargos de declaração. Não há efeito suspensivo, ou seja, os efeitos da decisão embargada não se suspendem, qualquer que seja ela. Entretanto, nós já vimos isso, os embargos geram a interrupção de prazo para um próximo recurso. Isso quer dizer que, uma vez publicada a decisão sobre a qual se vai embargar, uma vez utilizado o embargo de declaração, o prazo fica interrompido. E quando se der o julgamento dos embargos, volta a contar o prazo do zero para o próximo recurso. Bom, isso nós já estudamos bastante e vimos então que o que ocorre não é suspensão de prazo, aliás, não é suspensão do efeito da decisão, é a interrupção da contagem de prazo para outro recurso. Uma vez que eu utilizo embargos de declaração, quando voltado o julgamento desses embargos, o próximo recurso terá sua contagem de prazo iniciada do zero. Já fizemos bastante esse exercício em sala de aula, tenho certeza de que vocês se lembram desse exercício. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, não há efeito suspensivo. Agora, o que é importante? No Brasil, os embargos de declaração sempre foram utilizados para postergar o processo, para enrolar o processo, para fazer ganhar tempo. No processo penal, muito comum para a incidência de prescrição, enfim. Por muitos anos, esse tipo de recurso foi utilizado na estrutura recursal brasileira para fins procrastinatórios ou postergar os processos. Tudo bem? É óbvio que essa conduta, é óbvio que não é isso que se espera de um recurso. Por isso, o que o legislador quer é que os embargos sejam manejados, sejam utilizados quando efetivamente necessários. Quando efetivamente uma decisão precisar de integração, precisar do esclarecimento. E não para ganhar tempo. Porque, querendo ou não, mesmo que os prazos para julgamento sejam exíguos no Código, a gente sabe que o julgamento de embargos leva um certo tempo. E mesmo quando eles são julgados, tem o prazo para intimação, e aí vai a parte embarga de novo, e faz às vezes embargo. É uma loucura. E, obviamente, o legislador quis coibir essas práticas de procrastinação, ou meramente protelatórios. Nós vamos ver agora algumas técnicas que o legislador colocou para evitar o manuseio dos embargos de declaração para essas finalidades procrastinatórias. A primeira delas é a seguinte, olha, ok, os embargos não têm efeito suspensivo e eles interrompem o prazo para o próximo recurso. Agora, se ele não for conhecido, se ele for rejeitado, se ele não for recebido, porque não há a contradição, se for identificada a má-fé, você vai poder perder o prazo para o próximo recurso. Porque se ele não for conhecido, se ele não for recebido e conhecido, corre-se o risco de não haver interrupção de prazo. Essa é uma discussão que a doutrina tem, que muito se asseverou na época do Código de 2015, que ainda há uma certa discussão, mas é muito interessante.
não há, entre aspas, uma aplicação na prática dessa regra. Da segunda regra nós vamos ver, sim, mas dessa regra não há uma aplicação tão enfática quanto deveria. Na segunda, sim. Olha a segunda regra. Se esses embargos forem julgados meramente protelatórios, ao embargante será aplicada uma multa de até 2% do valor da causa. Se o órgão julgador entender que os embargos são procrastinatórios, são meramente protelatórios, ele pode impor essa multa de 2%. Ou seja, vai deixando cara a brincadeira. Antes nós não tínhamos isso, tá? Óbvio que essa é uma multa por conta de má-fé processual. Alguém que vai utilizar os embargos sem que eles tenham cabimento. E mais, eu disse a vocês que antes era comum ter embargos de embargos e de embargos. Às vezes 3 embargos sobre uma mesma decisão. Obviamente que se houver, então o que o código diz? Uma vez julgado meramente protelatório, multa de 2%. E se for reincidente, se o embargante tentar de novo e de novo der meramente protelatório, essa multa pode chegar a 10%. 10% do valor da causa. Esse é o preço do risco de utilizar os embargos para fins meramente protelatórios. Então, o legislador do Código de Processo Civil foi muito sagaz ao estipular essas, entre aspas, sanções para quem utilizar embargos de declaração de maneira indevida, descabida, sem fundamento legal, além dos 3, mais o pré-questionamento, ok? Então, muita atenção. Quando for utilizar embargos de declaração, utilize com fundamento objetivo. Tem que indicar na peça de embargos qual é a contradição, qual é a omissão, copiar o trecho da decisão onde há obscuridade, colocar ali, Vossa Excelência menciona isso e depois menciona isso, há uma contradição nesse trecho de vossa decisão. Então você precisa indicar necessariamente, sob pena de correr o risco de ter a aplicação dessas penalidades. Os embargos são importantes, relevantes, mas não podem ser utilizados para fins meramente protelatórios. Bom, então como é que é essa estrutura dos embargos? Os embargos, a tempestividade deles é diferente, todos os recursos são manejados no prazo de 15 dias, os embargos no prazo de 5 dias. Os embargos não precisam de preparo. Eles estão isentos de preparo, e o próprio código deixa claro isso, tudo bem? Não há preparo para os embargos, até porque não seria justo quando você ingressa com a ação, e obviamente tem lá o recolhimento das taxas judiciárias, você já está aguardando uma sentença clara e precisa. Se você tivesse que, entre aspas, pagar de novo para ter o pronunciamento judicial, seria absolutamente descabido. Então, não há preparo para os embargos. E qual é a sua regularidade formal? Então ele vem em peça única, uma peça simples, única, dirigida ao decisor, aquele que proferiu a decisão. Então o juiz do primeiro grau, o relator do tribunal, a mesa ou a câmara que proferiu o acórdão, embora o relator do acórdão a gente já tenha visto que vai ser o relator ou o voto vencedor, enfim, dirigida a quem decidiu a causa, contendo objetivamente, a indicação da obscuridade, da omissão ou da contradição. Como eu disse, preferencialmente na prática, indicando onde elas estão. Não de maneira genérica, essa decisão está obscura. Não, onde está obscura? Qual é o trecho em que ela, entre aspas, gerou confusão? Qual é o trecho em que ela está completamente contraditória? Onde é que ela está incoerente? Eu preciso indicar isso na petição. Bom, uma vez apresentada a petição diante de quem proferiu a decisão embargada, que pode ser interlocutória, sentença, monocrática e acórdãos, decisões colegiadas, vai ser recebido
Vai ser verificado, então, o juízo de admissibilidade, com relação a isso, tempestividade, preparo não precisa, regularidade. Feito isso, a parte contrária será intimada para, se quiser, apresentar contrarrazões em 5 dias. Isso não existia antes. Mas essa prevalência do contraditório faz todo sentido no Código de Processo Civil 2015. Antes não tinha isso. Então, vai haver a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, se quiser. E diz a lenda que os embargos serão julgados em 5 dias. Já vi embargos sendo julgados em 5 dias? Já vi. Vários. Mas já vi embargos sendo julgados em mais tempo? Em muito mais tempo. O legislador quer otimizar, até porque ele sabe da sequência que pode vir com relação a recursos. Quando eu estou lá numa sentença, eu sei quantos recursos ainda podem vir numa linha processual. Por isso a ideia do legislador de, entre aspas, acelerar o andamento dos embargos com relação ao seu processamento e seu julgamento. Tudo bem? Ok? Ótimo. Detalhe, se os embargos forem, como eu disse, forem apresentados contra a decisão colegiada, ele será apresentado, se os embargos forem apresentados contra uma decisão colegiada, ele será apresentado diante do órgão colegiado que proferiu a decisão, tudo bem? Para não ter erro, sempre direcionado, apresentado diante de quem profere a decisão embargada. Tudo bem? Ok. E aí, o artigo 1024, parágrafo 3º, traz um exemplo de, eu vou colocar entre aspas, tá? Fungibilidade. Bom, na verdade não é bem fungibilidade. Por que não é bem fungibilidade? Quando houver embargo de declaração contra a decisão de um relator, por exemplo, o relator pode olhar os embargos e dizer assim, esses embargos aqui não estão para esclarecer. Esses embargos aqui têm caráter infringente. O que a parte quer, na verdade, não é um embargo. O que a parte está querendo é agravar interno. Ela quer fazer um agravo interno. O que o relator fará? Vai intimar a parte para ela, entre aspas, corrigir a sua petição e transformar os embargos em agravo interno. Ou seja, vai haver o que nós chamamos de conversibilidade. Quem fala bastante disso é o Didier. Então, os embargos também podem ser convertidos em agravo interno, quando, obviamente, opostos diante de um relator, nas circunstâncias em que seria caso de agravo interno. Então, o relator olha aquilo e fala, não tem nenhuma contradição, omissão, obscuridade. O que o embargante quer é discutir a minha decisão. Ele quer reformar a minha decisão, modificar e não esclarecer. Se é essa a intenção, nós não podemos falar de embargos. Então eu vou receber os embargos como se agravo interno fora, aplicando aquele princípio da fungibilidade, mas que como os recursos são completamente diferentes, o 1024, parágrafo 3º, estabelece então essa conversibilidade. O agravante será intimado para adequar as razões e entrar com um agravo interno, que seria o recurso adequado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Ótimo. Atenção! Existe uma outra questão importante com relação ao potencial efeito modificativo dos embargos de declaração. Oi? Bom, eu disse a vocês que os embargos não têm finalidade infringente. Eles não são utilizados para modificar decisões. Eles são utilizados para esclarecer as decisões. Ok? Beleza? Ótimo. Mas nós já vimos que, eventualmente, ao esclarecer, ao integrar a decisão, o julgador pode modificá-la. E o que acontece? Lembram daquela questão do aditamento da apelação? Lembram? Posso modificar as razões. Uma das exceções que nós vimos é exatamente a questão dos embargos. Imaginem que eu, contra você, numa disputa, recebemos agora a intimação da decisão, parcialmente procedente. Eu embargo de declaração e você apela. Obviamente, quem julga o embargo de declaração? O próprio juiz. Qual é o prazo para julgar? 5 dias. Então, obviamente, ele vai ter que julgar os embargos para depois levar
mandar remeter os autos ao tribunal. Concorda? E vamos lá, eu faço isso no meu 2º dia e você faz isso no 10º dia. Você entra com a apelação no 10º dia. O juiz vai, intima você para contrarrazões dos embargos, você não apresenta, é uma faculdade, não tem nenhum problema. Você não apresenta contrarrazões. E o juiz acolhe os meus embargos e diz, com razão o embargante, o valor não é 10 mil, o valor é 110 mil reais. Você tinha apelado para uma coisa e agora a decisão é outra. Obviamente você vai ser intimado para reformular as suas razões de recurso, porque obviamente houve uma modificação da decisão. Esse é um efeito secundário, um efeito paralelo dos embargos. Eles não servem para isso. Mas nós já tínhamos falado sobre isso antes, né? Potencial efeito modificativo dos embargos vão ensejar correção de eventuais razões de recursos. Eu usei apelação, mas isso pode acontecer em outros recursos por aí. Tudo bem? Legal? Muito bem, pessoal. Essas são as principais informações dos embargos. Peço que vocês deem uma olhada então, de 2022 a 2026, com atenção. Deem um pulinho lá no AVA agora. As questões de fixação estão lá, tranquilas, para que vocês possam fazer, tudo bem? E seguindo alguns pedidos e tal, a gente vai sempre falar um pouquinho da fixação na próxima aula. E aí começamos com o conteúdo, tudo bem? Muito bem, pessoal. Até a nossa próxima aula. Estudem bastante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixem de ir até o AVA agora, fazer as fixações ou o exercício de fixação e postar na barra de tarefa. Eu estarei no chat à disposição para quaisquer dúvidas, para quaisquer questionamentos. Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.